Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre Tigres e Dragões, e como sempre recebendo convidados e convidadas ilustres, carregados de conhecimento e saber. E o convidado de hoje é um exemplo disso. Professor Paulo, seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso canal. Uma alegria te receber aqui. Olá, Gilma, que satisfação. Fico muito grato, agradecido a vocês aí pelo convite, tá? Espero poder contribuir aí, né, com conhecimento, né, com algum entendimento que eu tenho sobre a arte marcial. Maravilha. Antes de eu seguir, Rômulo, recadinhos do coração? Lá vem eu aqui implorar, suplicar por uma... Eu não sou pidão no podcast. Isso. Entrou na rima, mano. Isso. Já entrou na rima. Suplicar cantando. por uma mera clicada no curtir. É tão fácil, curte esse vídeo, incentiva o canal simplesmente por colocar ele mais na pauta do YouTube, né? Que esse é o objetivo, de divulgar essa conversa o máximo possível. Curta, compartilhe, e se você tá vindo aqui, assiste os nossos vídeos, se inscreve no canal, mesmo que você não precisa assistir todos. Se inscreve, porque isso dá um suporte para o algoritmo do YouTube. Isso é importante para dar relevância no vídeo. Então isso ajuda muito a gente. Clica, clica, clica. É isso? É isso. E lembrando também que esse episódio é um episódio que a gente está muito feliz com o apoio aqui da CPFL Energia, do Instituto CPFL, enfim. Então é um episódio apoiado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL, com a realização da Associação Shaolin Shan, olha só, tá até na camiseta aqui, hein? E do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Então, muito obrigado por esse apoio. E mais uma vez, Paulo, muito bem-vindo. Eu tenho uma cola aqui, eu tenho recebido em box alguns comentários de alguns telespectadores que têm dito assim: professor Gil, não fica lendo no celular, mas eu ainda não tenho um recurso aqui, então vou ter que ler, tá, pessoal? E aí eu não gravei o currículo do Paulo, que é extenso. Professor Paulo Diniz, o filho, professor de Kung Fu, 12ª fase, do estilo Shaolin do Norte, é professor de Sandá e de Tai Chi também, Tai Chi Chuan, ex-presidente da Federação Paulista de Kung Fu, presidente da Associação Cultural e Desportiva Shaolin Shan Kung Fu, e presidente da Associação de Pais e Amigos da Natação, Esporte e Cultura de Campinas. É coordenador e gestor da equipe de competição da Secretaria de Esportes de Campinas, com um nome chamado Wushu Campinas, que tem aí grandes nomes, grandes competidores e competidoras. Gestor de projetos socioeducativos, Kung Fu Formação Cidadão, Núcleo de Iniciação e Formação de Kung Fu, Wushu e Oficina de Tambor Chinês. Somado a isso, ele é graduado em licenciatura e bacharelado em Educação Física pela Unicamp e pós-graduado em Ciência do Treinamento Desportivo. Márcio Augusto vai gostar de falar sobre isso. Você Bem sentiu legal, aí, Márcio? eu gosto disso. Opa! Essa parte de treinamento é legal pra caramba. Eu me formei faz algum tempo, né? E um trabalho assim no desenvolvimento de atletas assim voltados para o Kung Fu, né? Eu tive até um bom ensaio, assim, uma boa turma aí para gestar esse conhecimento durante esse tempo. Legal. E só lembrando que a gente vai ter 2 episódios com o professor Paulo, tá? Então esse é o primeiro episódio. Vai ser um episódio um pouquinho mais curto, não é isso? Mas logo na sequência vai ser publicado um outro episódio, então depois você vai conseguir conferir um pouco mais detalhes. Não vai ser tão mais curto. É que ultimamente a gente tem feito episódios longos, A gente né? diz que é curto, Vai mas ser o um convidado normal. é tão bom de papo Então que a gente esquece. não consegue... Editor, tira. Fazer normal. Às vezes a gente fala que é curto, mas o convidado tem história pra caramba. Aí ele não Exato, consegue fazer um episódio curto, pô. Se faltar papo, a gente começa a se pegar aqui no ar, né, Márcio? Então, sai num fight que aí garante a audiência. Isso, é boa. Quem começa? Bom, eu posso começar? Pode. Vou, né, ter esse espaço aqui, cada vez mais me coloca essa oportunidade de falar com pessoas que eu vi, né, a vida inteira nos campeonatos, acompanhei Eu queria entender, Paulo, um pouco sobre
eu queria te perguntar sobre o seu envolvimento lá com a academia na Unicamp. Assim, acho que tem uma pergunta tradicional nossa aqui, que é do início das artes marciais, mas eu tenho essa curiosidade sobre o trabalho de vocês lá e a conexão com a Unicamp. Que é o interessante, né? Eu agradecer o pessoal outra vez por essa oportunidade, né? Que eu já me formei já fazem mais de 20 anos, né? E na época eu tinha muito mais, assim... a minha carreira acadêmica estava muito mais direcionada ao treinamento, tá? Mas a gente muda durante a vida, né? Hoje, eu tenho um intuito de voltar para a carreira acadêmica, né? Porém, se eu retornar à carreira acadêmica para estudar, fazer uma outra pós-graduação, um mestrado, eu acredito que vai ser mais na área da sociologia ou filosofia, e não mais voltada para o treinamento. A ciência do treinamento, ela agregou muito conhecimento na minha vida, né? Mas eu entendo que hoje a minha vida está mais voltada assim, para um outro tipo de conhecimento que agregaria mais valor até à prática marcial. Tá? Então, eu não tenho mais um envolvimento direto com a Unicamp, né? Porém, né, eu converso com alguns professores, no caso o Samuel Mendonça, eu converso com ele assim para que a gente possa estar dando continuidade a essa ideia de continuar os estudos. Até perguntei porque a gente recebeu aqui bastante atleta de Campinas recentemente e é isso, né? Muito mais do que grandes artistas marciais, a gente vê uma excelência atlética em Campinas de uma forma geral, né? De várias academias, mas inclusive da Shaolin Chan. Então é curioso isso, né? É notável e é muito interessante essa conexão, né? Eu agradeço. Pra gente é um elogio, né? Falar assim da estruturação. Nem assim, vou ser honesto, a maioria das coisas elas não dependem de mim lá, né? Talvez assim, a ideia do fomento de unir esse grupo, tudo, porém o conhecimento ele é compartilhado, né? Nós temos assim, o pessoal, né, que trabalha aqui hoje junto com o grupo, né? O Cléo, ele também tem formação acadêmica pela Unicamp, né? O pessoal que encabeça o grupo, eles têm formação em educação física. Então, esse conhecimento na área de treinamento, né, ele é bem dividido pelos gestores do grupo, tá? Então, a minha parte ela é mais fomentar, pegar, ver, observar os atletas, fazer a avaliação. Às vezes, eu pego junto o pessoal para bater um papo, conversar, mostrar até a importância, né, do que é um projeto público, né, voltado para a arte marcial, já que é muito difícil, assim, não só o Kung Fu, não só a arte marcial em si, mas o esporte, de forma geral, ele ter essa visão pública, assim, relacionada a criar um fomento, né, do município para que aquela atividade ela se desenvolva, né? E nós tivemos essa possibilidade, falei, gente, vamos abraçar isso, tá? Porque tem um monte de esporte que é olímpico, esporte que faz parte dos Jogos Abertos, Jogos Regionais, né, que pleiteiam esses benefícios. Esse benefício, né, que faça com que o atleta tenha esse apoio para cumprir o básico da carreira dele esportiva, né? E então, o que nós temos de diferenciado? Nossa possibilidade de organização, nossa disciplina, né? Nossa possibilidade assim de estar, né, participando dos eventos e participando de forma organizada, né? Mostrar assim que Campinas é um município diferenciado assim na estruturação dessa arte marcial, né? Tem, assim, São Paulo tem uma gama enorme de academias de arte marcial, né? E Campinas, assim, também ela gestou, né, as artes marciais desde a década de 80, né? Então, o crescimento, né, dos núcleos de Kung Fu em Campinas, eles surgiram dessa época,
né, da década de 80. E a partir disso, a academia, né, que na época era Shaolin, ela se dividiu e criou vários fomentadores, né, que hoje são professores da arte marcial, inclusive em estilos diferentes, né? Tinha o Samuel Mendonça, que é pro Louva a Deus, né? O pessoal do Tcholifá, né? E nós que estruturamos o Shaolin do Norte, lá na cidade de Campinas, né? E aí a gente se uniu em função de criar essa estrutura de atletas independente de estilo, tá? Para que a gente pudesse fazer o município ser reconhecido na modalidade. Paulo, né? então, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, lá nos anos 80, a escola foi fundada com... Isso, E o foco era Shaolin do Norte, já? Era Louva a Deus. Louva a Deus. Era Louva a Deus. A estrutura de Louva a Deus, na época, ela vinha do mestre Amaral, do mestre Liu Yinkei, né? Depois o mestre Liu Yinkei. Depois teve um contato direto com a China e nós começamos a receber o conhecimento do Louva a Deus através do mestre William Mankai, né? Ok. E a escola Shaolin, ela era na época administrada pelo Hermes Martins, né? E pela Iraci, né? O Hermes ele faleceu nos últimos anos, né? Mas ele foi assim o grande vamos dizer hoje, né, responsável por ter assim um grande número de praticantes, né? Porque Então, os praticantes são daquela época. Muitos professores hoje que atuam efetivamente em Campinas vieram da escola do professor Hermes. Do é isso? Hermes, isso, exatamente. E o Hermes, ele foi aluno do mestre Amaral. Foi aluno do mestre Amaral. Entendi. Do mestre Amaral. Eu acredito assim, foi na época que eu estava entrando também, né? Mas eu acredito que tem uma passagem também com o mestre Li Wenrei. E depois, assim, que ele foi para a China e estudou o Louva-a-Deus com o mestre Yuan Mankai. Paulo, e aí, aproveitando essa linha do tempo, nessa época você tinha que idade quando você começou lá? Você começou lá com os 14 anos. 14 anos. 14 Começou anos. pelo Louva-a-Deus. Isso. E chegou a se formar, chegou a dar aula? Cheguei, eu me formei assim, tanto é que eu dei aula de Louva-a-Deus até o ano de, vamos lá, 97, 98, né? Talvez até um pouquinho mais. Aí depois eu comecei a aprender o Shaolin do Norte em 96. Né? Lá em Campinas. Lá em Valinhos com o Valdir. Né? Que legal. Aí que eu comecei a treinar com o Valdir. Porque o Valdir também, ele é ele é um remanescente da Shaolin de Campinas. Hermes. Do Hermes. Ele foi aluno do Hermes. Né? Depois que o Valdir começou a treinar o Shaolin do Norte. Olha aí, ó. Já vai anotando aqui para naquela árvore que a gente sempre fala que a gente tem vontade de fazer uma árvore genealógica do Kung Fu no Brasil. Entendi. Meu, você já imaginou o quanto foi muito legal. Porque assim, porque muitos convidados sempre remetem ao mestre Amaral ou alguém que treinou com o mestre Amaral. Então, você pega em Campinas hoje, a gente já tem um outro clã, né, Gil? Você pega ali... Tem uma conexão com o Amaral, com o mestre Amaral, mas é um depois clã abre muito um pertinente ali de Campinas. Abre um outro ramo, né? Eu acho muito legal isso, porque se a gente pensar de uma forma, a gente fala bastante, eu acho que tem o mérito de a gente falar todos os mestres chineses que são responsáveis pela nossa arte, mas quando a gente vê a estrutura que normalmente a gente começou, era um mestre ocidental. Sim, né? sim. E parece que a gente valoriza pouco, eu acho interessantíssimo. Não, porque inclusive num papo que nós tivemos com o mestre Amaral, ele falou que quando ele começou com o mestre Marco Natali, depois de um bom tempo que o mestre Li apareceu lá na academia do mestre Natali para fazer uma amizade, né? Mas a gente não... Talvez o mestre Marco Natali, aí eu já não sei, né? Cabe às pessoas que até tiverem esse conhecimento botar aqui pra gente, mas talvez o mestre Marco Natali já treinava com algum chinês fora do país, em algum momento, que trouxe isso para cá, né? Então, talvez também, né? Pode ser que o Kung Fu no Brasil se tenha dado por um brasileiro e não necessariamente por alguns mestres chineses, né? Como é o que a gente sempre fala. Mas, enfim, são coisas que a gente não sabe. Tem que estudar para
né? Para entender. Dito tudo isso, Márcio, acho que sempre é importante a gente pegar e avaliar, né, o conhecimento do nosso Kung Fu pela tradição, né? Pela, assim, falar assim, ó, aquilo lá tem uma origem, né? Da onde que ela veio, né? Não pegar aí... porque a gente sabe, queira ou não, apesar de Campinas, assim, os estilos, eles serem tradicionais, assim, o grupo todo ser formado de pessoas que treinam com mestres que advêm de linhagens tradicionais, também tem muita linhagem que surgiu do nada, surgiu da cabeça de alguém que era muito criativo e falou assim, vamos pegar esses movimentos, que na época não era internet, era VHS, né? Que eu aprendi numa fita de VHS, ouvindo um filme do Bruce Lee, vamos criar um conjunto de técnicas baseadas nessa minha ficção mental. Então, isso que a gente tem que pegar aí, apesar de pensar assim, achar importante a estruturação da arte marcial, fazer sempre essa verificação, porque... acho que tem que ter um estudo, né? Tem que ter um estudo, por isso eu sempre falo assim, talvez, porque eu não tenho um conhecimento tão profundo lá nas origens, porque eu sou um jovem. Somos. Né? Quando que a gente conheceu? Eu acho que a gente conheceu na década de 90, né, Márcio? Foi, 90 e alguma coisa, entendeu? Mas assim, o que eu quero dizer é que lá em 70 e pouco, né? 60, 70... Né? Enfim, a gente nunca... Talvez a gente precise um dia tentar conversar com o mestre Marco Natali, né? Ah, com certeza. Para entender lá como ele começou também. Tá na nossa lista de intenções aqui, gravar com ele. Mas enfim, acho que, voltando ao assunto da árvore, eu acho que a gente tem muito esse desejo, assim, sabe? Para mostrar para as pessoas, entendeu? O Kung Fu. Porque outro dia, por exemplo, o Gil, ele vem de um clã de Kung Fu que era muito aqui na região da Lapa. Entendeu? E quando eu treinava lá na academia do Mestre Amaral... eu nem tinha conhecimento desse clã dele aí, por exemplo. Eu fui ter um conhecimento bem depois. Quando eu comecei... Quando eu virei irmão de treino lá do André, do Basílio... Que, pô, vocês treinam na Lapa? Então aí eu falei, caramba, meu, eu vivia num mundo... aqui, que era do Mestre Amaral, região da Consolação, mas que eu nem imaginava que tinha um outro clã deles ali. Entendeu? E hoje, conversando com outros mestres, né, outros professores, cara, tem uma vertente ali de Kung Fu muito grande. Entendi. Inclusive essa que você está falando de Campinas, do professor Hermes, entendeu? Que ali tem várias ramificações, né? Porque a partir do professor Hermes tem você, eu acho que o Sifu Ortega também passou pelo Samuel, Hermes, o Samuel, quem mais? Você sabe, ó... Você aprendeu o Louva-a-Deus depois com o André, né? Com o André... Não aprendi com o André, porque quando eu saí... Como é que vocês... Porque quando eu saí lá do Mestre Amaral, eu conheci o Mestre Cido. Tá. Lá do Mestre Amaral, que eles são muito amigos. E aí depois eu passei a treinar com o Mestre Cido. Tá. E um dia, o André estava à procura do Mestre Cido e bateu na minha academia. E aí a gente fez amizade, e aí eu falei, não, tá aqui o telefone do Mestre Cido. E aí ele ia treinar com o Mestre Cido e a gente se encontrava para fazer os treinos juntos. Então foi assim que eu conheci o André. Eu treinava com o Mestre Cido, não com o André. Ah, tá. Por que eu tô perguntando? É porque na época, né, que o Hermes ele foi treinar com o Yamankai, aí depois de um tempo, o Eduardo, ele veio do Rio de Janeiro para aprender. Eu sei que vocês tiveram contato depois, né? Com o Louva-a-Deus e tal, mas o Eduardo veio aprender com o Hermes. Né? Quando o Hermes ele saiu da academia, ele parou, o Eduardo ele pegou e ele ficou com essa posição. O Eduardo que é do Rio. Do Rio. Né? Então, porque eu sei que tem uma passagem, eu não conheci o André nessa época, mas eu sei que tem uma passagem que o André e o Basílio, eles iam pro Rio treinar com o Eduardo. Que ele, inclusive, se eu não me engano, lá também, ele chegou a encontrar lá até o Irata, no Rio também. Sim. Né? Outros professores que são de Campinas. Olha só que coisa louca. Porque o Hermes parou e a gente começou a ir pro Rio de Janeiro. E aí você conheceu o André lá? Foi lá, Entendi. Então, nessa época eu não conhecia por isso que eu não entendia qual era o relacionamento de vocês. Eu não conhecia, porque eu saí do Mestre Amaral em 96, eu acho. 96, 97. E aí, dali em diante, comecei a treinar com o Mestre Cido. Até 2006, 2007, que foi quando eu e o André resolvemos trazer o Mestre Xi. Legal. E o Gil junto.
É uma Muita confusão. história. É uma confusão, hein? Talvez quem tá assistindo... O fio vai puxando. Tretas de família. Não, e quem tá assistindo não entendeu nada, talvez, Não, né? mas deixa eu voltar aqui então, Paulo. Ô, gente, Então, ó, o pessoal que tá assistindo aqui, eu vou dominar aqui agora, ó. Peraí, vamos. Isso aqui é uma treta antiga, tá? Mas só pra gente entender. Então, a partir do Sifu Hermes, tem você, tem Samuel Mendonça, tem Ortega, quem mais? O Irata. Pirata, quem mais? Vamos lá. O Samuel. Falou o Samuel? Sim. Deixa eu ver. O Valdir, que você falou. O Valdir, ele era... Pela ordem de chegada, o Valdir era mais antigo. Mais antigo. Eu acho que quando eu comecei a treinar, ele era o que era faixa verde, né? Aham. Que seria a quarta fase. Né? Eu comecei a treinar, ele já era a quarta fase de Kung Fu. Então, assim, na época ele era aluno também. Deixa eu ver se eu não tô Mais alguém? esquecendo. Eu tô tentando ver se eu não... Não, já tem 5 nomes aí, todos ativos, né? Isso, todos ativos. Todos ativos e também seguindo, ensinando Isso. e propagando aí o Kung Fu, né? Que estão na ativa, exatamente. Acho mas são esses. São esses. Na época, tinha o Armando também, mas o Armando, ele parou. Você chegou a conhecer o Armando? Eu cheguei a ver, assim, não conheci, mas eu sei quem é. Tá, ele chegou, ele ficou um bom tempo, assim, dando aula também. Depois ele migrou. O Pedro Luiz Barbosa. Eu não sei... É que agora ele tá nos Estados Unidos. o Barbosa, sim. E também sim, era do sim. Amaral. Também. O Barbosa. Exato. O Barbosa. E ele era da região de Campinas também, o Barbosa, Sim. né? Ele foi posso dizer que ele foi meu primeiro professor de Kung Fu, né? Eu tinha mais aula com ele, né? E ele era junto do Hermes também. Junto do Hermes. Ele era da mesma estrutura do Hermes, lá da Shaolin de Campinas. Que barato, hein? Depois, quando a Shaolin ela já tinha migrado de posição, né? Tinha saído da Anchieta para ir para Coronel Quirino. Aí o Barbosa, ele começou a planejar a viagem dele para os Estados Unidos. Ele viajou para os Estados Unidos e está lá até hoje. Aí que ele começou a aprender o Cholifá com o Tomizaki. Com o Tato Isso Mawan. dá uma série, né? Não, em breve a gente vai ter um episódio com o Barbosa, tá? Aguardem aí Oi, a audiência. sim, Já tô dando um spoiler aqui. Romulo, isso dá Tá? uma série, hein? Tô dando um spoiler A aqui. locadora vermelha lá dá uma série, Dá isso uma aqui. série, Série do só Kung essas Fu brasileiro. histórias. Não, Pô, já a pensou, gente vai meu? criar uma produtora aí, uma... Essa é Shaw Brothers? Shaw Brothers brasileira? Ah. Shaw Brothers. o trabalho da árvore é só pesquisa pra série. Ah, exatamente. Que é o que a gente for... Pô, Que legal, hein? Segurem aí, hein? hein? Segurem aí. chamar o André, pô, Sigwalt. Ah, pode ser. do Mestre da Fumaça aí, ó. Pode ser. Antes eu não assisti esse filme ainda, eu vou assistir. É bom, Paulo, é bom, é divertido, é divertido. Achei Ô, muito Paulo, engraçado. deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Você tem uma passagem no Louva-a-Deus, não só de prática, mas também de ensino e prática, e depois você migra para o Shaolin do Norte. Exato. E deixa o Louva-a-Deus, e deixa de ensinar o Louva-a-Deus. Quer dizer, o Shaolin do Norte eu sei que tem uns taulus, né? Tem uns Sim. catis também de Tem Louva-a-Deus. de louva-a-Deus. E assim, eu deixei de ensinar, mas assim, eu conheço, eu ainda sei as técnicas do louva-a-Deus. Você tem o Então, conhecimento, sim. volta e meia, eu pego um aluno mais avançado e falo assim, ó, vamos aprender uma coisa diferente. Por quê? Porque é interessante até para eu continuar guardando, que eu gosto do estilo, né? Eu sempre gostei. E quando você passa, fica um backup, né? Ih, caramba, aquele aluno não ensinei ver, pega, vem aqui. É meu estilo, assim, o meu estilo fez gostar do Kung Fu, né? Então, aí, depois, assim, eu transitei pro Shaolin do Norte, né? Mas o louva-a-Deus é onde eu nasci no Kung Fu, onde, assim, não tem outra palavra, né? O estilo que fez eu gostar do Kung Fu. E essa transição para o Shaolin do Norte, você escolheu o Shaolin do Norte por algum motivo específico? Ou tinha uma questão de praticidade, de proximidade? Ou você já tinha... Mais afetivo mesmo, né? Porque quando a escola, a Shaolin, né? Ela fechou, nós éramos professores, né? Eu ia ficar
parado no tempo, né? E assim, o Valdir, ele já tinha, ele tinha ingressado para treinar o Shaolin do Norte, né? Com o Nereu. E aí, fala assim... O Nereu, ele ia pra Valinhos ou o Valdir vinha? Eu acho que, às vezes, o Nereu, ele vinha para Campinas, né? Ia para Valinhos, às vezes o Valdir ia para São Paulo. Depois o Nereu acabou se estabelecendo em Campinas, mas nessa época eu estava fazendo faculdade, eu não tinha muito como desprender assim, com quem que eu vou continuar treinando, né? Eu não podia pegar e me desprender da universidade, que eu tinha que me formar, tinha que continuar meus estudos, né? Então, assim, foi a conexão afetiva, né? E como eu treinava com o Valdir, e o Valdir, na época, ele era o meu irmão mais velho dentro do Louva-a-Deus, e ele começou a treinar o Shaolin do Norte, sim, você fez eu peguei, fiz essa transição, assim, porque tinha duas possibilidades. Nessa época você não tinha academia ainda, quando você passou a treinar com o Valdir. Na verdade, a gente já tinha a primeira, para vocês terem uma ideia, a primeira academia que eu abri foi em 94, e chamava Mantes. Olha só. Que era uma academia de louva-a-Deus, né? Aí eu fiquei com ela aberta 2 anos, né? Até migrar para uma escola, né? Que não era só de Kung Fu, né? Tinha natação, tinha musculação, tudo. E eu fiquei com uma sala lá. Porque era muito, muito difícil para mim, na época, era muito novo, né? Fazer a gestão de uma academia, né? E continuar estudando e dando aula. Eu não queria parar de dar aula, porque eu fazia educação física. Justamente foi o Kung Fu que me impeliu a fazer educação física, né? Que eu queria produzir mais conhecimento para poder proporcionar na aula, né? E então eu peguei e comecei a dar aula numa academia chamada Tigum, né? Ficamos lá alguns anos na Tigum. Foi lá que eu conheci a Ana, né? E até que a gente montou a associação, né? Saiu da Tigum no ano de 99, saiu da Tigum e criou a Associação Shaolin Chan. Quem é a Ana? Você falou que conhecia a Ana? Só para quem está nos vendo aqui, ouvindo. Sabe que você vai criar Quem é Ana? Quem é Ana? Bom, a Ana é minha esposa. Mas espera lá, você conheceu lá. Vamos um momento Nelson Rubens aqui. Você foi professor dela? Como é que foi essa... Na verdade, no começo não. No começo nós tivemos um relacionamento. Depois que ela começou a treinar Kung Fu. Ela não foi então você não conheceu no Kung Fu? Não. Ela era professora na Tigum também. Ela era professora de natação. Ah, entendi. Né? Um rolo entre professores. Entendi. Porque você sabe que o Kung Fu já propiciou muitos casamentos, né? Não só o Kung Fu, o Wushu de maneira geral, isso né? é bom, né? É bom, né? Sim. É bom, muitos casamentos. Uhum. Muitas famílias nasceram a partir entre socos e chinás e tudo mais. E Tai Chi nasceram também, né? romances. Eu acho que as pessoas aprendem até a se relacionar melhor, né? Né? Conhece uma outra faceta do parceiro ou da parceira. Você não vai mexer com... Mas o louva-a-Deus, vocês perdem a cabeça, vocês arrumarem confusão, vocês sabem. Louva-a-Deus. Por isso que eu migrei pro Tai Chi, entendeu? É isso. Migrei pro Tai Chi pra não ter que perder a cabeça. Você quer dizer o que com isso? Pra ela te pegar vai demorar? É isso? Tipo isso. Mas posso voltar um pouquinho? Pode. Porque você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é outro tema, eu até anotei aqui, porque é outro tema que a gente tem tratado bastante aqui. Que esse grupo de Campinas é acho que eu posso falar assim, né? Interestilos. Isso é muito interessante, né? Como começou essa conexão entre os estilos? Isso é boa pegada. No começo, a gente fez um projeto municipal que abrangia só a nossa escola, né? Que era... Mas no começo quando, Paulo? Que ano a gente está falando aí? Em 2007. 2007. Caraca, desde 2007 que vocês estão fazendo projeto fomento, municipal, projeto. Uau. E
qual que era a ideia, né? Isso a gente já estava num espaço novo, tudo. E a gente tinha bastante turma que gostava de competir. Tinha uma turma grande que gostava de competir, né? Então a gente pegou e falou assim, como é que a gente pode ir auxiliar o pessoal? E a gente viu que tinha essa lei de fomento lá em Campinas. Nós fomos atrás, né? Fizemos um projeto. O projeto era bem pequenininho na época. Acho que ele custeava, acho que no máximo, inscrição, né? Para duas, três competições, né? E eu não sei nem se na época a gente conseguia chegar até o brasileiro, né? Mas para poucos atletas, não dava assim 10 atletas da escola, né? Que pra gente era o suficiente, né? Para 10 atletas, né? Se paga a inscrição, paga a alimentação durante a competição, né? E paga a passagem, né? Tanto local quanto... Tanto pro paulista quanto pro... Isso, né? Então, eu não lembro. Mas assim, era uma verba bem pequenininha. Acho que deveria equivaler hoje a tipo uns 10 mil reais, né? Ou menos que isso, tá? Sei que dava para pegar, assim, para levar para o brasileiro, levar para o paulista, levar para a seletiva, para 10 atletas, né? E aí, então, a gente foi levando esse grupo, né? E o que acontece? Vocês sabem, vocês têm escola, vocês sabem que nem todo mundo que pratica Kung Fu, aliás, é uma minoria que gosta de competir, né? A pessoa gosta de participar, às vezes, de apresentação, gosta de fazer a prática porque acha bonito, gosta de aprender defesa pessoal, gosta das formas, mas chega assim, eu não gostaria de competir, né? Então, tem uma parcela muito pequena dentro das escolas que gostam de competir. Então, assim, o que acontece? Dentro desse fomento, né? O fomento ele necessitava de um grupo maior, né? Porque a verba, ela estava começando a aumentar e a gente não tinha mais como pegar e falar assim, mostrar que a gente tinha pegada para fazer o fomento para pouco atleta. E falar bem a verdade, a gente acreditava que até poucos atletas da nossa escola mesmo estavam valorizando isso. Falou assim, vamos aumentar a concorrência, né? Aí pegou assim, eu chamei o Hirata primeiro, né? Até pelo laço afetivo, que eu também conheço o Hirata desde a época da Shaolin. Falei assim, vamos fazer junto? A gente divide entre os atletas daí e os atletas daqui. Aí deu certo, aí depois nós chamamos, na época tinha o Robinho, né? Que dava aula lá também, em Campinas. Fomos chamando as equipes, chamamos o Cianque do Tai Chi, né? Para compor o grupo, e fizemos um grupão. Então o grupo ele acabou crescendo nesse formato, né? A partir do momento que a gente pegou e fez assim, e deu super certo. Deu super certo porque o pessoal se interessou, né? Se interessou, fazer, juntaram as escolas de Campinas para fazer com que o município entre em competição, né? Então isso passou a ser uma coisa interessante, porque é uma coisa grande. E hoje, depois de pegar e fazer essas amarras, né? Hoje, assim, as principais escolas de Campinas, elas acabam competindo pelo Wushu Campinas, tá? Mas, assim, o principal é que a gente conseguiu abrir núcleos de fomento, de formação, tá? Tanto para o Kung Fu e agora para o Tai Chi, visando o Tai Chi, tá? Então, a gente está conseguindo, dentro da rede pública, colocar, né, a formação do Kung Fu como do Tai Chi. Vai ter criançada fazendo, né? Legal é fazer Tai Chi com criança, né? A gente achou um pouquinho mais difícil, né? Mas é bem legal. E a ideia é essa. Eu acho que, assim, quando a gente pega aí e se mistura de uma forma respeitosa, né? A gente tende a crescer, né? E quando você caminha muito com os iguais acabam pensando igual, né? E aí você só acaba indo para uma direção. Quando você se mistura com pessoas assim que quase ninguém pensa igual, você tem que pegar e ir dando jeito de amarrar para... E aquilo lá, assim, as amarras, elas acabam gerando
frutos que são bons, né? Se a gente não tivesse essas divergências de ideia e pensamento que a gente tem na estrutura de Campinas hoje, o grupo não estaria tão grande. Paulo, Esse projeto é o que chama atualmente o Chu Campinas. O Chu Campinas. O Chu Campinas é um time verdade- de Campinas. Isso. Na verdade desculpa, é Kung Fu representando Campinas em campeonatos. A gente chama o grupo de Wushu Campinas. Certo. Né? O nome do projeto é Kung Fu representando Campinas em campeonatos. Ah, entendi. e aí nesse grupo você vai ter várias escolas de Shaolin do Norte? Ou tem uma escola só? Qual é a composição do grupo, assim? Sim, hoje em dia tem a nossa escola de Shaolin do Norte, mas tinha a outra Shaolin de Campinas, né? Que era a Shaolin do Norte também. Tem o pessoal do Cholifá, De uma mesma escola ou de... do Irata e do Ortega, né? E tem alunos também da Dragão Chinês, que também é Cholifá. E o pessoal do Siank, O pessoal do Siank, do né? Tai Chi? Hoje tem a Kate do Siank, né? Tem outros alunos de Tai Chi. Tem E agora, outros alunos de Tai Chi. uma curiosidade sobre isso. A gente já conversou nos bastidores sobre isso, mas eu fico pensando, quando você compõe esse time, que chama o Chu Campinas, e o próprio uniforme, né? Vocês levam isso tá no uniforme, então o atleta vai competir usando, empunhando essa bandeira, digamos assim. Não é a bandeira da escola dele, não é a minha escola que eu vou subir no pódio, levar o uniforme e tudo mais. Do ponto de vista das vaidades que envolve a divulgação da minha escola, do meu professor, como é que você lidou com isso? Como é que isso foi dissolvido, assim, harmonizado? Uma coisa que a gente não faz é impedir que assim, o praticante de qualquer escola divulgue a escola dele, né? Então, Mas o IFU é o Chu Campinas. A roupa... Desculpa. Assim, ele nem sempre ele é um padrão, né? Por exemplo, tem momentos que o atleta vai lá e compete com o IFU do Wushu Campinas. Tem momento em que o atleta pega um pet do Wushu Campinas e coloca do lado da escola da dele. escola dele. Vai subir no pódio. Sobe com o banner da escola dele e o banner do Wushu Campinas. Porque a ideia do Wushu Campinas, ele não é que ele vai representar uma outra escola de Kung Fu. Ele vai representar, tanto é que a nossa é a Shaolin Shan, né? Ele vai representar a cidade de Campinas. Então seria assim, dentro da cidade de Campinas, aquele é o grupo de representação. Tá? E dentro desse grupo de representação estão as escolas. Tá? Então as escolas se unem naquele grupo de representação para representar o município. É como assim, se unir para tornar uma coisa assim mais forte. Tá? Então, não, assim, realmente, assim, se aí tá, né? Assim, não, mas eu quero você representando só a minha escola. Só a minha escola. Então, assim, não vai rolar, né? Não vai rolar porque... Foge do princípio da proposta, né? Isso. Até porque a gente sabe assim, falar assim, ó, você nunca vai deixar de representar a sua escola. Você só não quer fazer parte do grupo, né? Mas a gente não tem como... Se o grupo é a representação, né, da cidade, para que a cidade ela se projete, você está fora do grupo, você está fora da representação da cidade. Né? É a mesma coisa assim, você ganhou o Campeonato Paulista, você vai para o Brasileiro, você não está mais representando só a sua escola, você está representando o estado de São Paulo. Né? É uma coisa que você pegar e falar assim, ó, vou brigar porque eu não quero representar São Paulo. Né? Você não pode passar por cima, né, dessa entidade. Você pode competir por Campinas fora do grupo Wushu Campinas? Pode. O que não pode é você pegar e fazer parte do projeto e não assumir que eu seja o projeto que esteja te dando essa possibilidade. Né? Igual falar assim, eu quero o seu patrocínio, mas eu não vou vender tua marca, tá bom? Mas o dinheiro eu quero. Exato. Aí você me paga, mas eu não vou vender tua marca. Não tem lógica. Né? Não tem lógica. Interessante, mas parabéns, Paulo, porque acho que é um feito muito interessante. Pensar que desde 2007 vocês têm tocado isso e só está crescendo o projeto, né? Pelo que
É, A isso gente que já eu ia conversou, perguntar. né? Parece que o time, de alguma forma, gerou filhos Uhum. que são os projetos educacionais, é isso? E- Essa união, você estava falando, né, que através desses projetos vocês começaram a levar para o ensino público. Legal, já deu um, É, já deu um salto aqui, né? Ah, pulei longe demais. Só para não Claro, perder claro. esse foco, eu acho interessante, né? O que ensinou a gente a trabalhar com projeto, com fomento, foi o projeto municipal, Uhum. tá? Ele falou assim, o fato de você pegar esse como uma estrutura base, você fazer um projeto, tudo bem, você fazer um projeto estadual, ele não tem muito a ver com um projeto municipal, ele é outra dimensão. Fazer um projeto federal é diferente, né? É outra dimensão, mas se a gente for pensar que o que te capacita a fazer uma coisa ou outra, vamos assim, é como se fosse assim, uma graduação, né? Então, o que a gente aprendeu gestando um determinado projeto, ele serviu de Te base deu condição Entendi, para entendi. ir para um outro patamar. Exato. Mais na preparação para essa gestão de projetos maiores do que numa relação direta mesmo. Exatamente. Mas assim, porque a gente até, assim, é uma dificuldade que a gente tem hoje é fazer esse mesmo projeto municipal, que é um projeto de rendimento, né, de alto rendimento, na lei estadual e na lei federal. Isso é uma dificuldade. Uma dificuldade. É uma dificuldade porque a lei municipal, né, a lei de fomento, ela já prevê a verba para o projeto. A lei federal, tanto a federal como a estadual, ela tem um limite para captação, mas assim, ela não prevê a verba para o projeto. É uma Então- chancela para você captar, né? Exatamente. Aí o que acontece? Quando a gente faz socioeducativo, a gente capta com uma certa facilidade. Quando a gente faz projeto de alto rendimento, a gente já deixou 3 projetos de alto rendimento aprovados sem conseguir patrocínio para ele. Sem conseguir patrocínio. Depois, assim, desculpa, assim, até às vezes quando alguém chega, pelo fato até de trabalhar com isso, né? Quando alguém chega assim, porque tem que conseguir patrocínio para os atletas de competição, eu começo a me coçar, assim, começa a me dar nervoso. Não é bem assim, não é tão fala fácil assim. Né? Então, né, precisa, assim, não é, assim, mesmo, e isso é porque quando a gente aprova um projeto, o empresário ele não vai precisar nem colocar a mão no bolso dele. Ele vai pegar, ele vai fazer a dedução do imposto que ele já pagou, né? Ele já pagou, no caso, no estadual, pelo ICMS e no federal pelo imposto de renda, né? Então, o empresário já fez esse aporte. O dinheiro não está mais no bolso dele. Tá assim. comprometido já. O dinheiro já foi pago, já foi arrecadado, tá lá. Aí o empresário, né, que pegou e pagou, tinha que fazer. Ele tinha influência e falar assim: pô, gostei do seu projeto, vou pegar e esse imposto que eu já paguei aqui, eu vou pegar e vou passar, né? No caso do federal é 1%, no caso do estadual, 3% do ICMS. Vou alocar esse valor para o seu projeto, né? Para a empresa grande, é um valor grande, né? Então, o que acontece ainda assim não há interesse pelo patrocínio para alto rendimento. E assim, os projetos, eles são bons, eles assim, para levar o atleta a competir em nível estadual, nível nacional, nível internacional, né? Fazendo com que o atleta pudesse ir com tudo Ô, Paulo, pago. eu acho que você está abrindo um tema muito legal. A gente já conversou aqui em outros episódios, Márcio e eu, sobre tem essa demanda e o senso comum diz por que a federação, a confederação não consegue patrocínio para mandar o atleta para a China. E aí você vê nas redes sociais todo mundo fazendo vaquinha,
vendendo coxinha, fazendo rifa, essa coisa toda. Eu acho que tem um tema aí muito interessante pra gente explorar e ao mesmo tempo eu fico pensando na sua fala... E acho que além dos problemas, para que todo mundo entenda. Exatamente. Mas acho que você falou uma coisa que eu fiquei pensando. Você disse assim, é muito difícil captar quando o projeto é focado em alto rendimento. Aí a minha pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, isso independente da modalidade ou alto rendimento quando o tema é Kung Fu é mais difícil? Se fosse alto rendimento, sei lá... Atletismo, seria mais fácil? Olha, Pela tua experiência. Sensibilidade também. Sim, é mais fácil. É mais fácil. Porque o socioeducativo, acho que para todo mundo é de fácil compreensão, que é muito mais fácil você sensibilizar uma empresa de que, olha, você vai fazer esse projeto com as crianças, com adolescentes, com uma pegada de formação complementar, atrelada a ISO 9000, essas coisas que a empresa precisa ter um projetos sociais para se credenciar nesses grandes selos, né? E tem vários ganchos interessantes no que vocês colocaram. Ó. Primeiro, a arte marcial em socioeducativo é extremamente apelativo. Tá? Por quê? Porque você vai ensinar... Pro bem, né? Pro bem, pro bom. É disciplina, organização, concentração. São todas as virtudes que são trabalhadas. Quando a gente vai falar, assim, quando você vai... Inclusive, chega uma mãe aqui na academia para matricular o filho, né? Em geral, é sobre isso que a gente fala com os pais, né? E se os pais estão assistindo a aula, é isso que eles estão vendo. É isso que eles estão presenciando. No socioeducativo, a ideia é a mesma, né? Então, você vai vender o socioeducativo e vai falar assim, poxa, é esse tipo de projeto que eu quero ter meu filho atrelado, né? É diferente na década de 80, quando as pessoas tinham medo de matricular a criança numa escola de arte marcial, que ela ia sair batendo em todo mundo. Né? Hoje em dia as pessoas... Ou ia apanhar na escola ou ia sair batendo. Ou matriculava para bater na escola, para não apanhar mais. Eu falo assim, nossas encrencas antigas, o pessoal mais novo, tá? A tal da agressividade, vai deixar meu filho mais agressivo. Nossa, aquilo lá vai ficar violento, né? Vai ficar violento. Sabe que não, né? Então, e assim, hoje em dia os empresários, eles sabem disso, né? Tem um projeto relacionado a uma arte marcial interessante. Agora, com relação... Se for para patrocinar um esporte, isso é totalmente verdade. Por que eu vou patrocinar um esporte que não é olímpico? Eu vou patrocinar um esporte que é. Uhum. É chato dizer isso, mas é verdade, né? Então, então como é que a gente conseguiu em Campinas? Justamente mostrando o peso que a gente tinha no município. Senão ia chegar um momento que as modalidades olímpicas elas iam tomar conta também. Só que acontece que a relevância da arte marcial em Campinas, a gente apresentou, falou assim, olha, a gente tem muito praticante de Kung Fu na cidade. Então temos que pegar e trabalhar com isso. Então vai ser importante para o município. E hoje é. Né? Então, não, eu que te interrompi aí. Estou pensando aqui que quando o Kung Fu, o Wushu de maneira geral, se tornar um esporte olímpico, você acha que esse processo de conquista de patrocínio vai para um outro lugar? A gente vai ter... Vamos lá, usa aí o seu poder de prever o futuro. Muito simples, eu queria que fosse muito simples assim. Não, a partir da tua afirmação, a partir dessa afirmação que você disse, o esporte olímpico tem mais apelo e os caminhos são um pouco mais fáceis para conseguir patrocínio. Eu fico pensando, se o Wushu se torna olímpico, será que os caminhos também vão... Aí tem um ponto sensível aí. Qual modalidade vai se tornar olímpica? É por isso que eu falei Wushu, né? Eu ia falar Kung Fu, depois eu falei, não, mas Tai Chi. Eu falei, não, mas tem os... Qual modalidade se tornará olímpica? Né? Outro ponto de dificuldade é assim, nós temos aí 250 campeões paulistas. E aí? Porque tudo bem, assim,
Se a gente pegar... tem infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto, depois tem master, sênior. 250 de vários... De várias categorias, sistemas, né? várias modalidades. 5 modalidades e um monte de categoria. Qual que é a categoria? Qual a categoria que vai ser validada para os Jogos Olímpicos? Quais são? Né? Ou seja, as que forem, né? Tudo. As outras vão se perder. Né? Assim, vamos Mas pensar... o que é esse se perder? Eu já vou pegar, eu já vou arrumar treta com outra modalidade. Não, mas peraí. Nada a ver com O que é esse se perder que você falou? Vou apresentar agora através da treta que eu vou lançar. Por exemplo, nós temos 2 estilos de taekwondo. Um é o olímpico, o outro não existe mais. Certo? Então quer dizer que o que você está lançando É o aqui... WTF e o ITF. O Exatamente. que você está lançando aqui para os ventos futuros é que... O que se torna olímpico... O que se tornar olímpico ele vai, viverá. Ele vai ter a você tendência... tá- ele vai ter perecerá? a É tendência de crescer. E o outro vai ter a tendência de... Será que eu consigo começar hoje um tchan-tchan aí? Não, começar a treinar Nanchen. E por quê? Por que eu tô falando? Agora deixa eu embasar, favor, vai lá, embasar o que eu tô falando. Gente, quando um esporte se torna olímpico, A ele gente tá falando ganha... de rendimento, vai segregar muitos atletas. Exatamente. Idade. Ele vai ganhar a visão da mídia em cima dele, né? Então, vamos colocar lá. Você pega um estilo X que foi contemplado pelos Jogos Olímpicos. Fala assim, olha, eu quero só essas categorias aqui, ó. Essas 5 categorias, né? E essas 5 categorias, elas estão relacionadas a essa modalidade. Toda vez que aparecer na televisão, ou na TV, não existe mais televisão. Toda vez que aparecer na mídia, vai aparecer O aparelho aquilo... existe. Aquele O aparelho existe. Vai aparecer aquelas cinco modalidades. E aí, o que os mais novos, né, que não tiveram contato, vão entender que a arte marcial que nós praticamos são aquelas 5 modalidades. Aí ele vai pegar e vai chegar aqui, vai chegar lá na nossa academia e vai olhar e falar assim, mas aquilo não é aquilo que eu tô vendo na TV. Não é isso Então, que eu mas- quero, eu quero outro. Polêmica, Brasil. Na verdade, essa discussão, eu acho ela muito boa, porque faz a gente entender um pouco sobre o esporte que a gente pratica. Mas eu tenho pesquisado há uns 2 anos, aí 1 ano e pouco, 2 anos, um pouco sobre marketing esportivo, né? E aí eu vou falar sobre um esporte que eu tenho praticado um pouco mais ultimamente, que é o ciclismo. O que fez de muitos anos o ciclismo crescer, apesar do ciclismo também ser olímpico, não foi a parte profissional do ciclismo. Foram as competições amadoras. E isso, por exemplo, no Brasil, as competições amadoras de ciclismo, tem competições amadoras aqui que são eventos gigantescos, assim, que eu já fui e que, cara, é um marketing ali que é onde a galera faz a bufunfa girar, entendeu? E onde eu quero chegar? Então, ainda no ciclismo, tá? Quem compra aquela bicicleta do ciclismo não é o cara que é profissional. São os atletas amadores, que às vezes têm condições ou que são patrocinados por aquelas marcas. Então, o que eu quero dizer é que no ciclismo, principalmente no Brasil, o ciclismo amador ele cresceu muito porque eles focaram nessas pessoas. Então, necessariamente, não precisou ser algo mais profissional, apesar do ciclismo estar nas Olimpíadas. Onde vai minha reflexão? Dependeu tanto da Isso. visibilidade na mídia, né? Isso, é isso aí. Então, aonde vem a minha linha de raciocínio é... Eu não sei. Eu entendi bem onde você quis chegar, que se o Kung Fu, o Wushu, virasse olímpico, que talvez aquele tradicional, que eu pratico e que você também pratica, ele vai meio que... vai dar uma sumida. Eu não sei. Eu tenho dúvidas, eu não sei responder se isso vai acontecer ou não, eu tenho dúvidas. Por quê? Eu acredito que um marketing profissional, né? Pessoas que estão ganhando para fazer aquilo, botar em evidência
um Kung Fu amador, marcas boas, entrando ali, por exemplo, com uniforme, com calçado. A gente já falou isso aqui, com um calçado, com um bom agasalho. O que vai fazer? Se eu vejo lá, vou dar um exemplo, sei lá, o Cléo. É um atleta que é nível profissional. Sim. Né? Um cara bom, treina para aquilo, você vê que o cara tem uma habilidade, né? Eu sou um atleta que vou num campeonatozinho ali, pequeno, mas eu vejo de repente, nossa, aquele atleta ali tá usando aquele tênis, eu também quero usar. Então o que eu quero dizer é que eu começo a ter um giro das marcas dentro daquele esporte que não foi para o profissional. Que quem tá fazendo, quem tá comprando aquilo não é a Raquel, não é o Cléo, não é a Regina. Entende o que eu tô falando? Quem tá comprando é o aluno que tá aqui. Então, aonde vai a minha reflexão? Que será que se vira olímpico, será que vai crescer? Eu não sei. Eu acho que o que vai fazer realmente crescer o esporte é investir nos amadores. Isso na minha visão. É investir nos amadores. Aí é que tá. O foco do amador irá mudar. O amador do esporte olímpico é um amador que está relacionado àquela prática olímpica. Porque, queira ou não, o ciclismo amador, ele não difere e você ainda está em cima de uma bicicleta com 2 rodas e um guidão. Sim. Agora a gente vai pegar e vai mudar o paradigma assim, na arte marcial. Ela é muito mais cheia de nuance. Igual assim, uma coisa que é bastante... Tem sido bastante tradicional lá em Campinas, o pessoal adora, são os eventos de corrida de rua. Nossa, eles fecham a cidade no final de semana. E que cresceu muito, assim. Quase toda semana a Avenida Pacaembu aqui perto tá fechada. Também, né? Final de semana é muito legal, o pessoal gosta. Porque cresceu muito. Você vai pegar e falar assim, mas o pessoal que vai pra corrida de rua não é maratonista. É claro que não. Sim. Não é. E talvez nem se espelhe muito numa São Silvestre para fazer. Sim. Grande parte, você vê aquele pelotão de elite arrancando na São Silvestre e aquele pessoal que vai atrás, mas ainda assim todo mundo vai estar correndo. Eu entendi. Esse é o ponto Aqui no Kung Fu a gente sabe que no Kung Fu é muito mais difícil, porque a gente tem milhões de categorias, como você mesmo mencionou. O que vai para as Olimpíadas? E aí, eu entendo. Mas eu acho que essa imagem que você acabou de usar agora, professor, eu acho que dá também, para mim, uma ideia de que, e somando ao que o Márcio falou, dá para mim uma ideia de que o Wushu se tornando olímpico, algum tipo de reorganização o tradicional vai ter que fazer. E certamente pode acontecer um efeito assim, o Wushu se tornou olímpico e o tradicional meio que vai a reboque do olímpico também se reestruturando e se reorganizando. Mas são apostas aqui. Eu lembro que essa discussão é antiga, né? Eu lembro que lá atrás, quando o moderno apareceu, a gente falava sobre isso. Eu lembro de conversas com Basílio, eu lembro de falas do próprio Nereu sobre isso também, falando do Wushu moderno. Então, acho que tem aí muitas incertezas em relação a isso. Que vai mudar, eu acho que vai mudar. Vai ter uma mudança aí. Que pode ser nesse sentido do que o Márcio está trazendo de... ter uma reorganização do ponto de vista de marketing que alavanque não só o olímpico, mas o que não for olímpico também. E aí as escolas e os professores vão ter que aproveitar essa onda, se reorganizar, se reposicionar. Isso pode acontecer. E que eu fiquei pensando também, quando o judô se tornou olímpico, quando o karatê se tornou olímpico... Exatamente. O taekwondo também. O próprio taekwondo, que a gente sabe que tem 2 federações. Eu lembro que o taekwondo na China, por exemplo, é muito forte, né? Tem muita escola de taekwondo na China, muita criança fazendo taekwondo. Aliás, então, na China eles gostam de tudo quanto é arte marcial. Exatamente, né? Mas eu queria propor uma coisa aqui. Eu queria propor que a gente... Agora foi eu que te interrompi. Eu queria propor que esse tema do olímpico e tudo mais... que a gente voltasse com ele no episódio 2. Ok. Tá? Porque assim a gente segura a audiência para voltar no episódio 2. Que eu queria que o professor falasse aqui nesses momentos finais aqui, nesses minutos finais, falasse desse projeto que a gente está sendo apoiado aqui. A gente agradece demais CPFL, o Instituto CPFL, a Associação Shaolin Chan e a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, que é o projeto Tambor Chinês Toque da Dança do Leão. Queria que você falasse um pouco como é esse projeto, onde é que ele está acontecendo,
quantas pessoas estão envolvidas não só na condução, mas quantas pessoas estão sendo beneficiadas, atingidas por esse projeto. Eu acho que com isso a gente conseguiria amarrar esse nosso papo aqui. E para o segundo episódio a gente volta nesse tema. Esse tema polêmico e outros temas polêmicos que a gente vai falar. Inclusive que a Ana chegou aqui e a gente vai abrir temas polêmicos com a Ana também. O Gil se safou pra gente não sair na mão aqui. O projeto Tambor Chinês, ele é patrocinado, né? Um projeto cultural que é patrocinado pela CPFL. Os professores, né? O professor e o auxiliar que tomam conta das aulas são o Cléo Costa e o Matheus, né? Eles tomam conta das aulas e as aulas elas acontecem em escolas, né? Municipais, estaduais e... Vou pegar aqui, ó. Não. E na estrutura. Era isso mesmo que eu ia falar. Então o pessoal tava com medo de eu errar aqui. Escola municipal, acontece mas em estadual, A ideia era acontecer nas escolas municipais também, né? Mas assim, nessa versão não ocorreu. E dentro do próprio espaço da Shaolin Shan em Campinas. Nós temos hoje por volta de 200 alunos. Tá? Então eles aprenderam os toques iniciais do tambor chinês, fizeram vivência com o leão, da dança do leão, tudo. E esse é um projeto que foi possível através do PROAC, né? Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E assim, é uma coisa assim muito... O pessoal gosta muito, né? Porque envolve a criança com a música e com a cultura chinesa, né? Tanto é que durante as apresentações da aula, né, as crianças elas aprendem também a fazer a dança do leão, elas aprendem os passos da dança do leão, né? Então, assim, dando gancho para fazer várias atividades, né? Eu tenho uma ideia de fazer uma apresentação com essas crianças, aí dando... Então, elas fazem a apresentação na escola, que elas estão aprendendo, mas aí dando certo eu vou mostrar para o pessoal. E Paulo, é um projeto de quanto tempo? Esse primeiro projeto, ele tem a duração de 7 meses. E né? Vocês vão na escola? E vamos até a escola. Os professores vão até a escola, no intervalo entre uma aula e outra, oferecem as oficinas, é isso? São as matérias que eles chamam assim, algumas escolas matérias extra eletivas, né? Ah, ok. Algumas estão dentro da própria grade curricular da educação física deles, né? Ou de aulas que eles têm assim para cumprir, né? Então ela acabou entrando como adesão. Na Shaolin Shan a gente tem as crianças que já praticam Kung Fu lá, né? E elas vão no sábado para aprender a aula. A aula é totalmente gratuita, né? Todo mundo todas as crianças que quiserem, elas podem praticar tudo. A gente tem um nível limite para atender, né? A gente atende mais do que o limite normalmente, mas esse projeto ele já foi renovado, né? Então, encerrando essa versão do projeto, nós vamos já realizar novamente, né? Que legal, que maravilhoso. Um salve para Ana, pro Cléo, né? Pro Léo, né? Que apresentou o projeto, e pro Matheus, que encabeçam essa parte organizacional aí das aulas, tudo, para que o projeto continue. Realmente é muito bonito. E uma outra questão, do ponto de vista de expectativas e objetivos de vocês com o projeto, o que vocês imaginaram, pensaram quando foi concebido o projeto? O que vocês querem tocar nessas crianças? São crianças, né? Ou sim, são adolescentes também? Perguntar a faixa etária. É a questão porque a gente sabe que, vamos assim, trabalhar com ritmo, trabalhar com música, é uma coisa assim que faz com que a pessoa que está praticando, né, a criança, o indivíduo que está praticando, ele fica extremamente focado. Então ela consegue, assim, tem relatos assim, de crianças assim, como a gente tem na arte marcial, né? A música, ela também tem essa capacidade, porque ela transfere aquele intuito, assim, ele começa a ver que ele começa a fazer música, ele começa a se empenhar para fazer cada vez melhor. Então, eu vejo dessa forma, né? A criança, assim, que é muito imperativa, que, assim, às vezes tem problema, assim, de socialização,
ela vê nessa possibilidade que a escola traz para ela, né, de formar um vínculo social melhor com os amigos, né? Porque eles se encontram através da música, né? No caso, através do toque do tambor. Né? Então, assim, a ideia é continuar assim, porque, assim, todos os projetos, eles assim, são bem-sucedidos, assim. Mas esse aqui foi uma coisa que realmente, assim, surpreendeu, até pela quantidade de criança que aderiu ao projeto, né? Eu mesmo eu não imaginava, né? Fiquei imaginando, assim, a criança com tambor tocando, né? Eu falei assim, será? Acho que ela vai enjoar rápido. Cara, que nada. Se pudesse, ficava assim, eu acho que tocava durante o dia inteiro. Imagina em casa, o problemão que foi em casa, hein, Márcio? Gente, eles têm permissão para fazer barulho. Mas e os tambores? Como que faz para as crianças treinarem com os tambores? Então, aí o projeto ele tava envolvido, né? Foi feita uma aquisição de tambor, né? O tambor chinês? Isso, mas o tamborzinho. Que legal. Vieram da China. É a versão, vamos lá, a versão miniatura do tambor. Uhum. É um tamborzinho pequenininho. Inclusive, aí sim vem a minha ideia, né? Porque ele vem com uma fita para você pegar e prender dos dois lados e colocar no pescoço. Ou seja, dá para você tocar ele de pé. Ah, entendi. Né? Então, né, daí vem uma ideia minha, assim, pegar a criançada e colocar para desfilar. Ah, tipo aquelas bandas da nossa marciais. infância. Banda marcial. Fanfarras. Isso, fazer um desfile com os leões dançando e a criançada toda tocando. Muito legal. Ô Paulo, acho que era legal para quem não é aqui de São Paulo, que está nos ouvindo, falar um pouco o que é a CPFL. Companhia Paulista de Força e Luz. Ou seja, quem está no Rio de Janeiro é equivalente a Light. A Light, mas a Light é, Né? é só para os mais velhos. Já mudou o nome. Quem está em São Paulo é equivalente à antiga Eletropaulo, que agora é AES, né? Enel Energia. AES é o grupo... Quem está lá em Minas é equivalente a CEMIG, muito bem. Entendeu? É isso. E eu estou entendendo que o Instituto CPFL é uma espécie de braço social que aloca recursos para iniciativas culturais e sociais. Inclusive tem o Café Filosófico da CPFL, que é maravilhoso, que é uma iniciativa, um programa muito maravilhoso, muito incrível. Eles têm essa pegada cultural, né? Tanto é que assim é muito interessante através assim do projeto Tambor Chinês, né? Que é o vínculo da cultura chinesa com a nossa cultura, tá? Então acho que é isso que é importante ressaltar, né? A CPFL está há muitos anos, né, interessada e dando suporte para a área de cultura, né? O Café Filosófico Antiquista, diversos festivais de audiovisual, enfim, eles têm são muito ativos, né? Fomentam bastante mesmo, né? Bem interessante. E pra gente, a gente que leva a cultura chinesa, né? A gente leva o esporte, leva a cultura chinesa. Exato. Né? Então a gente consegue, né, através da CPFL, dar vazão aí para as nossas ideias e projetos. A CPFL é um importante parceiro, inclusive como, né, no intuito assim de pegar e trabalhar as ideias, né, com relação a essa parte cultural, essa pegada, né? Nós temos o Festival da Lua, nós temos outros projetos, né, apoiados pela CPFL. Nós já fizemos, estamos indo para a segunda versão do Festival da Lua, né, e o Festival da Primavera também. É o Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês. Mas são eventos... O que são esses festivais? O Festival da Lua é um evento que acontece assim é um evento que é tradicional na China, né? Tem outros eventos assim, né? Mas o mais conhecido seja o Festival da Primavera, né? Que é o Ano Novo Chinês, né? Mas assim, a ideia ela é parecida. No caso do Festival da Lua, né? Se agradece pela colheita, né? Se festeja tudo, né?
a lua, né? Que é quando a lua tá grande no céu, que é no mês entre o mês de agosto e setembro. Uhum. Né? E acontece um festival lá em Campinas, é isso? E a gente faz esse festival. A gente fez a primeira versão o ano passado. Esse ano vai ser a segunda versão. Né? Esses são eventos mais culturais, mas fugiu o toque, o tambor, do tambor chinês é um evento que, além da parte cultural, está atrelado com a parte educacional também, né? Educacional e cultural. Está conectado às escolas. Sim, educacional, cultural, né? Ele agrega muito valor à vida das crianças, né? Porque, primeiro que eles são colocados a fazer uma atividade, né? Que eles não estão habituados a fazer na escola, que é diferente. E que, ao mesmo tempo, atrai muita atenção deles para a prática. Como eu disse no começo, me surpreendeu bastante, né? Então, e a criança não é só porque elas gostam de fazer barulho, né? Como eu brinquei. Elas aprendem a tocar e tocam bem. Daí a minha ideia de pegar e falar assim, nossa, vamos fazer um desfile com essa criançada. Vamos fazer uma coisa assim para mostrar, né? A importância que isso tem. Claro. Né? Eu mesmo toco tambor muito mal. Eu sou péssimo de ritmo. E quando eu vejo aquelas crianças fazendo tão bem feito, tão ritmado, eu falo assim, nossa, a senhora precisa nascer de novo. Muito bem, é isso? Sim, muito bem. É muito legal que a gente tem sempre falado, né? É possível, né? Tá vendo aí quantos projetos? Sim, com certeza. Tá aí. Preciso encontrar os caminhos das pedras, né? Para fazer. Precisa trabalhar, né? E bastante. Porque a gente tá falando desde 2007, né? Tem que ter paciência. É a nossa característica, né? Tem que ter assim, começar fazendo, né? Não ter problema de começar, né? Fazer uma coisa de repente assim mais básica e ir crescendo aos poucos, tudo, né? Porque ao mesmo tempo que você aprende a fazer, você vai ganhando reconhecimento do que você está fazendo, né? E esse reconhecimento se traduz assim com que a coisa vai acontecendo, tá? É claro que assim quando você fala assim, é fácil, não é fácil, né? Assim, quem for começar a fazer, encare que é um trabalho, assim. Por isso que muita gente, assim, pega e fala assim, legal, vou fazer. Na hora que começa a ver o trabalho que dá, a pessoa fala, opa, peraí, calma lá, né? Porque não é só você escrever o projeto, só você tem que fazer ele acontecer. E quando você pega e coloca ele para acontecer, é muita gente pensando diferente que você tem que pegar e agregar e fazer com que as pessoas se entendam para que isso aconteça. E aí dá trabalho. Muito bom, muito bom. Audiência, só lembrando que o segundo episódio com o Paulo, a gente vai falar sobre campeonato, sobre Kung Fu dos Jogos Olímpicos, vamos falar sobre... Ou seja, a treta ficou pro segundo episódio aí? Sobre federação, confederação. Uma das melhores gestões que a Federação Paulista já teve está aqui, ó. Tá? E agora é outra polêmica, né? É isso? Não, você quer... Não, isso é uma verdade. É um depoimento meu aqui, então pode constar isso. Então, não perca aí o próximo episódio com o Paulo. Lembrando que esse episódio é apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPF Energia, pelo Instituto CPFL, com realização da Associação Shaolin Chan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. É isso? É isso, irmãos? Curta, Isso? compartilhe e plim! Apareceu aí nosso Pix. Pix. Aí, agora sim. Valeu, gente.